Oi, pessoal. Hoje a gente vai recordar a apostila de História, volume 1, certo? Então, espero que todos estejam bem. Vamos lá, peguem a sua apostila. Vamos começar do início. Vamos lá, volume 1. A gente vai aprender outros lugares, novas histórias, da África para o mundo e os primeiros migrantes. Observem a figura. Outros lugares, novas histórias. Neste capítulo, a gente vai aprender alguns motivos que levaram muitas pessoas a buscar um novo lugar para viver. Também vai conhecer os desafios normalmente enfrentados nesse tipo de mudança. Encontros e despedidas. Começa com essa canção, ó. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. Essa música quem canta é o Milton Nascimento. Encontros e despedidas, quem fez a letra foi o Fernando Brander. Encontros e despedidas, Rio de Janeiro. É do disco Poligram, 1985. Então, roda de conversa, então você vai fazer essas atividades em casa. Todos os dias, número 1, é um vai e vem. A que se refere esse trecho da música? Número 2, na letra desta canção, do número 2, é o seguinte verso. Tem gente a sorrir e a chorar. O que significa isso para vocês? Número 3, que desafio as pessoas enfrentam quando precisam viver em outro lugar? Então, isso aí vocês podem responder no próprio apostila, beleza? Na página seguinte, o que são migrações? Quando o lugar onde se vive não oferece mais condições ideais de sobrevivência, é comum as pessoas, individualmente ou em grupo, buscarem um novo espaço para morar. A mudança do lugar onde se vive é chamada de migração, e as pessoas que migram são chamadas de migrantes. As migrações sempre existiram. Nos dias atuais, esses deslocamentos ainda ocorrem, pois as pessoas estão sempre mudando de cidade, estado, região e até mesmo de país. Os deslocamentos que acontecem dentro do país onde se mora são chamadas de migrações internas. Ali a gente tem alguns desenhos, tá? Desse tipo de migração. Olha só, a pessoa está lá na casa dela, mas não deu certo, né? Ela se mudou para outro lugar. As figuras mostram bem direitinho. Elas estavam na casa delas, mas não estava dando certo. Aí pegaram o caminhão de mudança, foram para outra cidade, desembarcaram, foram para outro lugar para ver se dava certo, né? Isso chama migração, quando vai de um lugar para o outro. Também existem migrações que acontecem de um país para o outro. Nesse caso, esses deslocamentos são chamados de migrações internacionais. Os migrantes que partem de um país e os que chegam a outro recebem nomes específicos. Veja, quem sai do seu país é emigrante. Quem vai para outro país chama imigrantes, né? As pessoas que deixam o país onde vivem para morar em outro são chamadas de emigrantes, com a letra E no começo. E, no entanto, quando essas mesmas pessoas chegam ao país estrangeiro, elas são chamadas de imigrantes. Então, ali tem uma atividade. Use as palavras destacadas para escrever uma frase sobre as migrações. Se necessário, faça adaptações. Palavra viver, migrantes e lugar. Número 2. Número 2, leia as falas a seguir e ligue-as aos personagens correspondentes. Imigrante, eu cheguei hoje ao Brasil, aqui é o meu novo lar. Emigrante, eu nasci no Brasil, mas agora vou morar na Espanha. Então, vocês vão ligar a fala correspondente a situações que favorecem as migrações. No decorrer da história, os seres humanos migraram por diferentes motivos. Por causa das condições da natureza, por fatores econômicos, políticos, religiosos e até culturais. Veja alguns exemplos de situações que são motivos de migrações. Fatores naturais. Em algumas ocasiões, as pessoas enfrentam problemas relacionados à natureza, no lugar onde vivem, por exemplo, a falta de chuvas, inundações e até mesmo terremotos. Nessa foto, podemos observar uma fazenda na Inglaterra que foi inundada por causa das fortes chuvas que acontecem por lá. Aqui também acontece, né, gente? Muitas enchentes, de vez em quando. Fatores econômicos. Fatores econômicos. A busca por melhores condições de vida leva muitas pessoas a migrar. Às vezes, essas pessoas procuram emprego ou melhor condições financeiras.
Nessa imagem foi retratada uma fila de desempregados em São Paulo, capital. Fatores políticos. Quando os governos estão com problemas de organização, podem ocorrer guerras ou crises políticas. Nessas situações, a população é prejudicada e por isso muitas pessoas buscam um novo lugar para viver. Nessa foto, vemos imigrantes venezuelanos cruzando a fronteira entre Brasil e Venezuela, situada na cidade de Pacaraima, em Roraima. Na página seguinte, compreendendo a história. Leia o texto a seguir. Gente, procure fazer a leitura em voz alta, tá? Para vocês verem onde é que estão errando, o que estão acertando, certo? No Brasil, vive gente do mundo inteiro. Seu colega da frente pode ser filho de imigrantes coreanos. Seu professor de história talvez seja descendente de africanos. E quem sabe aquela sua colega que senta perto da janela não seja de origem judia. Além disso, num país do tamanho do Brasil, numa escola do Amazonas, pode haver alunos gaúchos e no colégio carioca muitos pernambucanos. Agora faça o que se pede. Circule no texto as palavras que remetem à possível origem das pessoas citadas. Converse com seus colegas e descubra se eles são imigrantes ou descendentes de imigrantes. Anote as informações obtidas. Como a gente não está em sala de aula, a gente não pode conversar com o colega e não pode saber se ele é imigrante ou se ele é migrante. Então, se vocês lembrarem, vocês vão desenhar na letra C a turminha de vocês no quadrinho abaixo. Tentem lembrar do amiguinho e desenhar na letra C os seus colegas, tá bom? A gente vai, Cassato, Maru, a caminho do Brasil. No decorrer da história, muitos povos migraram para o Brasil. Essas pessoas tinham esperança de uma vida melhor em terras brasileiras. Observe o percurso ilustrado para conhecer alguns detalhes da história do navio Cassato Maru, que deu início à migração japonesa no Brasil, a imigração japonesa no Brasil. Número 1. No ano de 1900, o navio, que mais tarde receberia o nome de Cassato Maru, foi construído na Inglaterra. Quando ele ficou pronto, o navio foi vendido pelos ingleses para a Rússia, onde foi batizado de Kazan. Em 1905, após a derrota da Rússia em uma guerra contra o Japão, o navio se tornou propriedade japonesa e passou a ser chamado de Cassato Maru. No ano de 1908, o navio Cassato Maru partiu do porto de Kobe, no Japão, com centenas de emigrantes japoneses. Seu destino era o Brasil. Em 18 de junho de 1908, após 52 dias de viagem, 781 imigrantes japoneses desembarcaram no Brasil. Olha só, então aqui está toda a trajetória. Tem as fotos do navio em 1908, no Porto de Santos, São Paulo. Depois, olha ali, eles embarcando, desembarcando. Por que muitos japoneses decidiram emigrar para o Brasil? Em sua opinião, quais foram os desafios enfrentados por esses imigrantes ao chegarem no Brasil? De jornais ou de revistas, recorte títulos ou frases de textos que apresentam situações que podem ser motivos de migração. Depois escolhe os recortes no quadro a seguir. Gente, tem vários motivos, né? Tipo aquele tornado que passou aqui no Brasil faz pouco tempo, né? Várias coisas, enchentes. Então, vocês vão recortar e vão colar ali naquela parte ali, naquele quadrinho. Agora, siga as orientações do professor e converse com os colegas sobre os títulos ou as frases do texto que vocês pesquisaram. Gente, conversar com os colegas não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? Pode conversar com o pai, com a mãe, com a tia, com o tio, eu sempre falo, né? Com a pessoa mais próxima que está ajudando vocês. Você sabia que todas as pessoas têm o direito de migrar? Seja dentro do país onde nasceu, seja para outro, existe um documento que garante esse direito. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, agora vem as atividades. A respeito do tema migrações, leia as informações e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. As imigrações são mudanças que as pessoas fazem de lugar em que vivem para outro. As migrações ocorrem apenas no passado.
desculpa. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. Ao sair de um país para morar em outro, a pessoa é chamada de imigrante. Quem chega para morar em outro país é chamado de emigrante. Vocês vão olhar as imagens, você observar essas imagens e completar as informações solicitadas no quadro. Certo? O que a imagem retrata? Ali, ó, olhando para aquela imagem, ela está retratando o quê? Uma seca, né? Está tudo seco. A situação retratada, ela pode ser motivo de migração, por quê? A outra imagem. O que a imagem retrata? A pessoa fazendo o quê? A pessoa está fazendo? Ela está à procura de emprego? Pode ser motivo de migração? Isso aí. Por quê? Então, vocês vão colocar ali, preencher. Página seguinte, migrar nem sempre é fácil. Quando migram, as pessoas procuram um lugar para viver, onde elas tenham acesso à moradia, à água, alimento, emprego, saúde e educação. Contudo, isso nem sempre é fácil. Em algumas situações, principalmente quando migram para outros países, as pessoas enfrentam muitas dificuldades. Aprender é divertido. Vamos conhecer algumas diferenças encontradas pelos imigrantes em outro país? Recorte a imagem que está na lateral desta página e colhe-as nos espaços corretos, conforme as indicações. Diferenças encontradas por imigrantes: alimentação, clima, idioma e dinheiro. A imagem que vocês vão colocar aqui é referente a esses temas aqui, certo? Geralmente, quando uma pessoa deseja viajar ou emigrar para outro país, é necessário que ela tenha um documento chamado passaporte, que vale para todo mundo, né? Preencha o passaporte ilustrado no material de apoio, nos espaços indicados, registre suas informações pessoais. Depois, escolhe os selos referentes para onde você viajaria ou migraria. Compreendendo a história. Leia esta imagem e em seguida marque um X as respostas corretas. O que é ler essa imagem? É observar as figuras e ver o que está acontecendo nessa cena, o que tem de figura, o que tem de imagem, que local mais ou menos é, se tem água, se não tem, se tem estrada, se tem pessoas. A obra representada é, essa obra, ela apresentada é uma fotografia. Qual é o título dessa obra? Em que ano essa obra foi concluída? Em que lugar as pessoas estão? O que é representado na obra? Né? A obra é representada por uma pintura ou uma fotografia? Né? O título da obra é Os Imigrantes ou Os Retirantes? Em que ano foi concluída? Em 1894 ou em 1994? Em que lugar as pessoas estão? Em uma estação de trem ou em um porto? O que é representado na obra? Um encontro ou uma despedida? A gente encontra essas informações tudo embaixo da obra. Gambode e Rafaelo. Quer dizer que o nome do quem fez a obra foi o Rafaelo Gambode. O nome da obra, então, aí quem é o título, né? Os Imigrantes, em 1894. É um óleo sobre tela color. É 146 centímetros por 196. Museu Cívico Giovanni Fattori, Livorno. Tá, gente? Então, essa é a primeira parte da história, foi até a página 13. Na próxima, a gente vai partir da página 15 em diante, ok?